Nós fazemos a informação. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando a nossa rede de entrevistas, né, na nossa Rádio T, por todo o Paraná, com todos os candidatos a governador. Iremos fazer com os 3 candidatos a presidente da República, já confirmados, inclusive, e com os nossos 3 principais candidatos ao governo. E hoje, até pela disponibilidade, no primeiro contato que a gente fez, ele será um prazer. E já está aqui conosco nos nossos estúdios o candidato ex-governador, ex-senador, Roberto Requião. E o Requião, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o nosso convite de falar com o Estado do Paraná através da RLT. Barbeiro, é um prazer enorme. Você sabe que o meu problema é esse, né? Eu tive a comunicação fechada esses anos todos. Mas a Rede Massa não convida o senhor para falar, governador? A Rede Massa não vai fazer nem debate, né? Eles não querem debate. Tivemos um debate na Band outro dia e o rato fugiu como um rato foge de um gato. Não apareceu para discutir. Porque eu, na verdade, tenho deixado claro que eu não sou candidato contra o ratinho, contra o rato. Porque o rato não é governador do estado. Não há governo no Paraná. É aquela visão do liberalismo selvagem, do favorecimento de grandes empresas, grandes negócios. Não há investimento. Eu sou candidato para preencher o vazio do governo do Paraná. Governador, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É um bate-papo que nós temos aqui. Eu acho que eu tenho que fazer o meu papel. Quando o senhor fala rato, o senhor disse que o senhor não é contra o rato, mas o senhor fala de uma forma assim, ele é o ratinho, né? Não, o ratinho não. Assim? Eu falo rato por uma questão de respeito, de evolução. Ele era ratinho quando não era nem governador, né? Agora é governador, é um rato. Depois pode se transformar num ratão, mas é um rato. Mas não é governador do Paraná. O Paraná está sem governo. Eu dou um exemplo, Barbeiro. Ponta Grossa. Eu passei pelo governo. Eu fiz o hospital regional que levou o nome do meu pai. Hospital Wallace Tadeu de Melo e Silva. Certo. Um determinado momento, o Joselito me falou do hospital municipal que hoje seria o pronto-socorro. Perfeito. O prefeito era o Péricles, o Joselito era deputado, me reivindicou. Eu construí o hospital municipal. Eu comprei o Verbo Divino que estava sendo desativado. Hoje é uma escola com quase 2.000 alunos profissionalizantes. Eu, junto com o Vosgrau, pavimentei a cidade inteira. Dei uma verba enorme naquela época para isso. Então havia uma presença do Estado em Ponta Grossa. Depois que eu saí, o que aconteceu na cidade? Nada. E no governo do rato, ou do ratinho, se você preferir, rigorosamente nada. O que eles fizeram? Eles venderam a Paraná Telecom. O senhor usa o exemplo de Ponta Grossa porque a prefeita de Ponta Grossa é uma prefeita do partido do ratinho. Seria mais ou menos por aí, né? Por isso essa referência com Ponta Grossa. Mas em relação ao Estado, tá nesse mesmo caso? A referência com Ponta Grossa é em cima do Marshall McLuhan. Se você quer ser universal, cante a tua aldeia. Nós estamos transmitindo hoje a partir de Ponta Grossa. O estado inteiro é a mesma coisa. O estado inteiro. Eu abri mais de 40 hospitais. Hoje os hospitais não têm médico, não tem concurso, não tem enfermeiro. É aquela ideia do liberalismo econômico de privatizar e paralisar o processo. Então, é um governo que elogia o Guedes. O Ratinho diz, o Guedes é o sujeito mais extraordinário. Ele é a favor, declarou isso já, da venda da Petrobras. Falando nisso, como é que estão as contas do Estado, governador? O senhor tem o Estado do Paraná está bem. Está bem. O Estado está com 11 bilhões em caixa e não investe. Só o fato de não investir mostra que não tem governo. E impostos altíssimos para as pequenas empresas. Agora, as multinacionais não pagam imposto, Barbeiro. Tem um projeto secreto que eles não divulgam, o que fazem para quem dão, de 17 bilhões de reais de isenção fiscal. Isso é um crime. Se eu e você abrirmos em Ponta Grossa um botequim na esquina, nós vamos pagar um imposto pesadíssimo. Chega uma multinacional e não paga nada. É o liberalismo selvagem do Guedes. É uma coisa que não deu certo no mundo. Então, eu acho que a eleição do rato foi um erro. Não tem governo. Isso pode ser mudado pelo Estado, essa política? Ou o senhor acha que o Estado fica refém do governo federal? Fica refém numa medida, mas pode mudar. Eu mudei quando fui governador. O que eu lembro aquela crise de 2007 e 2009, quebrou o Lehman Brothers, os Estados Unidos estavam em crise? Eu baixei o preço das coisas no Paraná. Os bens de consumo salário, Barbeiro, aquilo que você compra para manter a tua casa, alguns eletrodomésticos fundamentais, eu baixei de 18% para 12%.
Eu vi que as pequenas empresas estavam quebrando. Então eu baixei de 18% para uma média de 2,5% o imposto das pequenas, fazendo um acordo com elas. Vocês não demitem os funcionários e criei um salário mínimo regional que era o mais alto do Brasil. Eu sustei o desemprego. E as microempresas eu zerei. Então, a diferença é a seguinte: nós tínhamos identidade com a população, solidariedade com as pessoas e amor pelo Paraná. Mas esta visão do liberalismo quer destruir o Estado mínimo, Estado inexistente, e favorece os tubarões, como dizia meu pai, que era do velho MDB, o velho PTB lá atrás. Falando em MDB, vamos falar um pouco também na questão política. Teve lá, o senhor saiu, veio para o PT. Agora o PT está sendo companheiro do Requião na campanha? Eu estou numa frente política, Barbeiro. É o PV, o PCdoB, o PT. Eu sou candidato do movimento para consertar o Paraná. E eu não saí do PMDB. Foi o PMDB que saiu de mim. Você talvez não saiba, mas a carta de princípios da fundação do MDB lá atrás é de minha autoria, do Carlos Lessa e do Luciano Coutinho. Na linha hoje do discurso do Papa Francisco. O MDB é o partido das classes populares, desligados das decisões do grande capital. É o partido das mulheres, dos empresários brasileiros. No discurso. É o partido do trabalhador. Estava escrito lá no nosso estatuto. Agora, o PMDB foi se afastando de tudo. Aqui no Paraná, o PMDB está apoiando a volta do pedágio, caríssimo, com mais praças. O MDB está apoiando o massacre dos professores, dos policiais, dos hospitais, dos enfermeiros, dos médicos. O PMDB saiu de mim, não fui eu que saí. Deixa eu te pedir, é inevitável fazer essa pergunta, porque o público que está escutando vai me dizer por que não fez. Na época que o senhor foi candidato a governador, o senhor dizia assim: o pedágio acaba ou nós... como é que era? O baixo acaba. O baixo acaba. Quando o senhor fez esse discurso, o senhor é uma das pessoas mais inteligentes que tem no estado do Paraná. Falo com convicção, porque várias pessoas, o senhor Denis Manguel, alguns homens inteligentes da vida pública que me falaram isso, e eu confirmo porque eu lhe acompanho há bastante tempo. O senhor não sabia que esse discurso era um discurso perigoso, que tem um contrato para ser cumprido, que tem um judiciário para ser respeitado? Esse discurso não era um discurso perigoso? Não, eu imaginar... O contrato é uma falsidade, o contrato é um absurdo. Você sabe que a primeira vez que eu critiquei o contrato, eu era candidato a governador e o Lerner também. E o Lerner, de repente, baixou por decreto pela metade o preço do pedágio. E a imprensa toda, submetida ao governo, dizia que o Lerner é amigo do povo. Esqueceram que quem tinha feito o contrato era ele. Ele ganhou a eleição com isso, eu perdi. E, imediatamente, o pedágio foi recomposto e subiu 100%. Hoje, nós sabemos que é o maior escândalo da história do Brasil. Além do roubo estrutural do primeiro preço do pedágio, Barbeiro, criaram os degraus. O que eram os degraus? O contrato dizia: depois de 1 ano de cobrança, o concessionário fará a duplicação de uma estrada, construirá um viaduto. Passava 1 ano, eles pediam o aumento por conta da obra. O DR concordava, a agência reguladora concordava, e eles não tinham feito a obra. O meu filho, o Requião Filho, o Arilson, o Lemos, na Assembleia, fizeram o cálculo disso com a assessoria da Assembleia Legislativa. Eles nos roubaram 10 bilhões de reais, porque aumentaram sem ter construído nada. Não tem ninguém preso do DR, não tem ninguém preso da agência de reguladora, e o governador consentiu tudo isso. Então era um acerto contra o Paraná. O Tribunal de Contas da União diz que o pedágio do Paraná foi cobrado 5 vezes mais caro do que devia. O do Estado diz que é um roubo. Hoje o Ministério Público Estadual e Federal concordam. Agora, na minha época, eu era governador, por 41 ou 42 vezes eu recusei o aumento. Não, é um roubo, eu dizia. Eles recorriam ao judiciário. O raio do Ministério Público do Paraná dava um parecer contra a opinião do governador e o interesse do povo, e dizendo que o aumento devia ser dado. Daí vinha o Ministério Público Federal do Dallagnol. Tinha os dois, porque nós tínhamos estradas estaduais e federais. Sim. O Ministério Público do Dallagnol concordava com o aumento e dava um parecer favorável. 42 vezes. E ia isso para um juiz singular. Sabe o que é um juiz singular, né? O monocrático. Sim. O que dá a sentença sozinho. O juiz mandava aumentar.
nunca ia para o grupo, nunca ia para a turma, nunca era julgado pelo tribunal. Então, era um grupo de pessoas a favor do liberalismo. Para mim, não fazer uma acusação mais pesada de corrupção direta, eles eram a favor do liberalismo selvagem. Eles achavam que a empresa tinha direito de ganhar tudo que pudesse de todas as maneiras e não tinha nenhum respeito pelo povo do Paraná. Agora acabou, porque acabou o contrato. E agora? Agora, o que o senhor pensa com o pedágio? O que o senhor está vendo aí com essa história do pedágio? Levantaram a cancela? Não é bem assim. Acabou o contrato. Era 25 anos. Não levantaram nada. E por que há um ano atrás não começou a discutir esse contrato? Não fizeram isso por causa da eleição. Eles estão retardando para fazer depois da eleição. Foi o que o Lerner fez comigo. Viu o que eu te disse? Ele baixou e depois subiu de novo. Eles têm um contrato que a Agência Nacional de Controle já disse que é muito mais caro do que o anterior. Com mais 15 praças, eles dizem. Pode não ser 15. Eles concederam as estradas estaduais para o governo federal. Pode ser 15 ou pode ser 115. Eles só não farão praça de pedágio em lugares onde não tem trânsito, que não vai haver lucro. Então, nós estamos jogados na mão dos concessionários e isso é um crime. Vou te dar um dado importante. O Adam Smith, que é o teórico principal do liberalismo econômico, e o Hayek, são absolutamente contra o pedágio. Eles dizem, por que o Estado vai dar para um concessionário a gestão de uma estrada para eles contratarem obras e manutenção e ganharem em cima disso? Quando o Estado pode fazer diretamente, inclusive contratando terceiros, sem ter uma empresa no meio para faturar e ficar rica. Não tem cabimento isso. Governador, o senhor fala muito do capitalismo selvagem. Há muito tempo eu escuto sempre esse seu discurso, até copiei ele em alguns momentos da minha vida. Nas minhas análises, assim, quando estou lendo alguma coisa, me remete a isso. Mas qual que é o capitalismo, então, que não é selvagem, que deveria estar par e passo com o Estado? Esse liberalismo econômico e essa competição, em alguns momentos, faz progredir a ciência e a tecnologia, o mundo evolui. Mas hoje não é nem o capitalismo tradicional, é o financeiro. O capital financeiro é o capital acumulado. Pode ser do crime organizado, do narcotráfico, do roubo dos estados. E daí ele vai para um paraíso fiscal e fica dono de tudo. Você já viu quem são os sócios que estão roubando a tarifa da Copel hoje? Fundos americanos, o Black não sei o quê, que é o maior fundo do mundo, de 11 trilhões de reais. A Ford americana, a Caterpillar americana, fundo de policiais de estados americanos, de professores de Nova York. E aqui, no meio da pandemia, do desemprego, do desespero, o rato, o ratinho, se você preferir. Eu chamo de rato, que eu acho que é mais elegante, é mais sério, né? Mais másculo. É um rato, não é um camundongo, um ratinho. Ele resolveu fazer a Copel mudar o estatuto e estabeleceram que a tarifa deve ser sempre a mais alta possível, mesmo que a Copel não precise. Ela teve lucro de 5 bilhões e 100 milhões de reais esse ano, sem nenhuma obra, distribuíram para os acionistas. Eu continha o nível de lucro na lei de SA, 25%. Eles passaram disparado disso. Eles estão garantindo a aposentadoria de professores dos Estados Unidos, enquanto uma servente do sistema escolar nosso está morrendo de fome porque o dinheiro que ela recebe não dá para sustentar a família. Isto é o capitalismo selvagem. É por isso que eu sou candidato ao governo do Estado. Eu fui governador 3 vezes, Barbeiro. Bom governador, sem corrupção, sem problemas de desvio de dinheiro público, fiz o Estado crescer, batemos recordes de emprego com carteira assinada. Depois eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano em Genebra, dialogando com as pessoas mais importantes do mundo, vendo o que dava certo na economia, o que dava errado. Eu fui presidente do Parlatino brasileiro e do Parlasul, com escritório em Montevidéu e no Panamá. E eu, quando olhei o Paraná sendo liquidado, eles venderam a Copel Telecom, com a qual eu botei a internet e banda larga em 2.200 escolas. Eles estão massacrando os professores e dão isenção de 17 bilhões secretamente. Por que secretamente? Se o dinheiro é público. O que é secreto já estabelece a presunção de uma coisa desonesta com dinheiro governador, público. Qual é o problema mais grave que o senhor vê no Paraná hoje que, se caso for eleito, o senhor iria mudar ou tentar imediatamente
restabelecer? O problema mais grave é a ausência de governo, a ausência de identidade com o povo, de solidariedade com as pessoas. Então, se me pergunta, o que você faria, a primeira coisa que você faria ganhando a eleição? A primeira coisa é assumir o governo. Sim, sim. Senão, Eu já nem lhe fiz essa pergunta, porque eu sei que o senhor ia dar essa resposta para mim, então eu já nem fiz. A primeira coisa é assumir. Mas depois disso, eu vou pôr na rua todos os diretores da Copel, da Sanepar e os presidentes. O rato terá saído, não precisou pôr na rua, porque não é possível que essas empresas não estejam a serviço do povo do Paraná. A Copel foi fundada em 54 pelo Bento Munhoz da Rocha Neto. E ela foi fundada para oferecer energia a preços básicos e baratos para a população, melhorando a vida e para as nossas empresas progredirem. Ela está sendo hoje utilizada como um chupa-cabra da economia popular. Esse pessoal... e vou levar esse pessoal a juízo, porque eles mudaram o estatuto e deram poderes absolutos para os minoritários. Como é que eles podem dar o que é seu, o que é meu, o que é do povo que está nos escutando aqui, de presente para um grupo de policiais aposentados dos Estados Unidos? Não tem cabimento, isso tem que ser discutido em profundidade pela justiça. Ponho na rua e ponho a Copel e a Sanepar a serviço da população, como fiz no passado. Governador. Eu congelo a tarifa, baixo a tarifa, para o Paraná poder se desenvolver sem inflação. Porque a inflação é puxada pelo preço da água, da luz, pelo imposto brutal que as empresas estão pagando e que as multinacionais não pagam, que as grandes empresas não pagam. A Klabin não paga imposto. Sabia disso? Governador, para fazer tudo isso tem que ganhar a eleição. Qual é a estratégia para virar em 40 dias a eleição no Paraná, uma vez de que algumas pesquisas dizem e tentam, insistem, pesquisas, né? A gente sabe que hoje em dia pesquisa, mas é o que temos para o momento. Entre a especialidade da minha formação está a pesquisa eleitoral. Eu aprendi a lidar de pesquisa com o Vitalino Rovigati, que era o assessor do João 23, e com o seu segundo assessor, que era o Nestor Kohl. Eu comecei minha campanha ontem. Eu estava totalmente bloqueado no Paraná. O Rato botou 161 milhões no orçamento do Estado de Centro para fazer propaganda. O Rato tem a outorga de 104 antenas, o Ratão, o pai, de televisão, de rádio no Paraná, é dono do SBT. E você sabe que as televisões do Paraná não me entrevistam há quase 10 anos ou 15 anos, porque eu cortei o dinheiro deles. No meu primeiro governo, eu recebi uma notícia do meu secretário de comunicação, Requião. Eles nos procuraram aqui, eles eram os donos das televisões, e disseram o seguinte: se você não repetir o que o governo anterior gastou em propaganda, você vai apanhar de manhã, de tarde e de noite. Eles queriam 2 bilhões ou 2 bilhões e meio no orçamento para ser transferido para eles em propaganda. Eu fiquei indignado. Eu fui eleito para cuidar do povo do Paraná, não foi para cuidar da riqueza dos donos de redes de televisão. Eu tirei do orçamento todo o dinheiro privado, comecei a trabalhar com a Paraná Educativa e com as rádios do Estado e com as pequenas rádios, quando era necessário uma comunicação de interesse público. Era isso que eu ia falar. E gastei esse dinheiro. De qualquer maneira, claro, sem abuso e sem faca no pescoço, né, como é esse caso, mas os órgãos de comunicação fazem um papel importante. Importantíssimo. Na pandemia, agora, a gente viveu um drama, a imprensa, porque a imprensa precisava manter a estrutura para informar as pessoas, para dizer, para alertar e não tinha recurso. É exatamente o que eu penso. Mas eu gastei os 2 bilhões e meio construindo hospitais. Eu construí o pronto-socorro aqui de Ponta Grossa, construí o hospital regional e botei para funcionar novos e totalmente reformados. Aliás, os hospitais regionais do Estado do Paraná eram do seu mandato? Claro, o fundamental é isso. A saúde precisa ter localização no estado inteiro para as pessoas serem atendidas perto de casa. Eu criei a Clínica da Mulher e da Criança, lembra? Para derrubar a mortalidade infantil e materna. Sabe que acabaram com isso? O programa aquele que tinha o leite das crianças. Você sabe que lá em Castro, por exemplo, o Castro foi consagrada como a capital nacional do leite, né? E vacas holando argentinas, que com 1 litro de concentrado davam 20 litros de leite. Daí eu criei o leite das crianças, inclusive para dar uma sustentação a esse início da produção leiteira e acabar com a mortalidade infantil, com uma nutrição adequada. Isso significava identidade com o povo, fraternidade com... Isso acabou, o Estado não tem nada a ver com o povo do Paraná.
Não há obra do governo do estado significativa nos municípios. Não existe governo hoje no Paraná, só propaganda. Você já viu que o Rato tira fotografia na ponte de Paraguai com o Brasil, lá em Foz do Iguaçu, como se fosse ele o autor? A ponte é construída por Itaipu, foi projetada no governo da Dilma, do Lula, na época que o Samek, que é meu vice, hoje era o presidente de Itaipu. Mas Itaipu não tem secretaria de obras. Então Itaipu fez um convênio com o Estado do Paraná para o departamento, a Secretaria de Obras construir a ponte. Não tem nada a ver com o Rato. Falando em Samek, o Samek foi uma escolha sua ou do Lula? Minha escolha. O Samek trabalhou comigo na prefeitura de Curitiba. O Samek era o vice que qualquer candidato gostaria de ter, viu? Eu penso um cara que todo mundo tem uma aceitação muito grande do Samek. Eu tive agora na nossa região, me perdoem as outras regiões do estado, né? Porque nós estamos transmitindo aqui a partir dos nossos estúdios aqui em Ponta Grossa. Eu tive na Agroleite e aí estava conversando com o pessoal ali né? E falaram do Samek, né? Disseram, o Samek é um cara, todo mundo gosta do Samek. E ele é um grande produtor rural. A fazenda do Samek, lá perto de Foz do Iguaçu, é a melhor fazenda do Paraná. É do lado da Mitacurê, que era do Zé Eduardo Vieira. Mas o meu sonho, o Barbeiro, é estimular a pequena agricultura diversificada. Eu tenho orgulho do agronegócio do Paraná. Nós temos uma produtividade igual ou superior à norte-americana, mas nós estamos plantando dólar. Plantamos soja, plantamos milho para engordar o gado da China, da União Europeia, dos Estados Unidos. Não é mal isso, porque o dinheiro em dólar que entra nos permite comercializar com o resto do mundo. Mas nós estamos sem arroz e feijão para a mesa do povo, nós estamos comprando arroz e feijão da China. Então, eu lembro que eu praticamente reduzi o êxodo rural, Barbeiro, porque eu criei o trator solidário, a irrigação noturna, eu baixei a energia elétrica das 9 da noite às 6:30 da manhã em 75%. E essa política que o senhor fez e a política que o senhor quer retomar? Não, eu quero Porque nós estamos falando muito do passado. Eu quero 10 vezes mais do que isso. A segurança pública, por exemplo, o agro, já deu para ter uma noção do que o agro pode esperar do governador, caso ele... O agro tem que ser um exemplo para o Brasil e para o mundo. É a minha paixão. Eu comecei a minha vida como um pequeno agricultor. E eu quero que isso se reproduza agora. Então, o que eu fiz foi maravilhoso, mas eu quero fazer 10 vezes mais. E a segurança pública? O senhor tinha uma política de os módulos policiais, né? Segurança pública... Como é que o senhor pensa para frente agora? Segurança pública hoje no Brasil é repressiva. Eles querem a segurança pública na visão do liberalismo selvagem para agredir e bater em movimentos sociais que se mobilizam em defesa dos seus direitos. Eles querem surrar professor, surrar trabalhadores, acabar com a aposentadoria, diminuir o salário, dobrar a carga horária e pau em quem protestar. Pau em quem tiver coragem de defender direitos. A segurança pública tem que ser preventiva e não repressiva, Barbeiro. O que é a preventiva? A segurança pública tem que ter um contato direto, não é com o deputado, nem com o sujeito mais rico do município ou do estado. Ela tem que ter um contato direto com a população. Era, por exemplo, o Projeto Povo no meu governo. Deixa eu te dar um exemplo bacana. Você imagina que o Projeto Povo, que era um veículo acompanhado de motocicletas às 4 horas da manhã, estivesse num bairro pobre de Ponta Grossa às 4 horas da manhã. De repente via um rapaz com uma touca na cabeça, andando na rua. O cara podia pensar que era um bandido, 4 horas da manhã. Mas não, ele tinha contato com a população. Ele dá uma olhada e diz, é o Mário, filho da Dona Maria. Ele tem 16 anos. Ele está voltando meio tocado, bebeu demais numa festa. Ao invés de uma agressão que podia terminar numa tragédia, ele grita, Mário, vem cá, entra no carro. Bate na porta da casa da Dona Maria, diz, Dona Maria, seu filho estava 4 horas da manhã, ele tem 16 anos, Dona Maria, puxa a orelha dele, evita que ele beba de noite, isso pode resultar num acidente. A patrulha tem que ser assim. Eu criei a patrulha rural. Isso é um sonho, é um filme que o senhor assistiu? Não, eu já fiz isso. Fiz isso no Paraná e faço outra vez. Fiz isso no Paraná. E tem que ter... Tá, mas essa é uma das políticas que o senhor tem implantado para o futuro do Paraná. Claro. E com o exemplo do que eu fiz no passado, vou fazer mais e melhor. Os módulos policiais. O módulo policial é uma paralisação da polícia. Aquilo vira um motel de polícia militar.
Fica Até porque parado. com a tecnologia hoje em dia, né? Imobilização da pessoa. Por exemplo, o Rato está construindo novos batalhões, mas não tem soldado. É uma espécie de fazer um favor para os oficiais. Queria mais oficiais. Mas em vez de botar soldado na rua, no batalhão, fica um grupo de soldados cuidando da cozinha, outro do almoxarifado, outro cuida da casa do coronel e tira a polícia da rua. É o único governo que começou e vai terminar com menos policial do que tinha quando começou. A política na história salarial do dos policiais. Nós somos hoje o 5º estado em produto interno bruto do Brasil. O salário da polícia é o 14º do país. Eles estão sendo forçados a trabalhar com cargas horárias brutais e têm um salário miserável. Nós temos que corrigir isso. Eu viabilizei, Barbeiro, a possibilidade de um soldado que resolvesse frequentar uma universidade, que resolvesse crescer intelectualmente, de vir a ser coronel, sem passar pela escola militar, sem ter aquele gueto separado. Eu fiz misérias com a polícia militar de uma forma positiva. A polícia militar tem que ser preventiva, a polícia civil investigativa. A polícia repressiva é a polícia criminosa do Estado liberal, violento, selvagem, para reprimir o povo e tirar os direitos da população. Tem que acabar isso. Falar da educação. O verdadeiro investimento na educação é melhorar a condição de vida dos professores. O discurso de qualificação dos professores, não sei o que, isso é um discurso necessário que você faça. Porém, não adianta ele estar numa sala de aula preocupado com o filho, com o marido que não tem o que comer em casa. São duas coisas iguais, né? Qual é o seu pensamento em relação a essa questão? Tudo que você faz da educação tem como objetivo melhorar a qualidade do ensino dos filhos e dos netos dos paranaenses. Eu criei a formação continuada dos professores. Eu mexi na estrutura salarial. Eu corrigi o salário, eu fiz um pacto com os Mas professores. Qual que é a sua proposta da política salarial para o professor nesse próximo governo? É que o senhor fez tanta coisa no Paraná que eu noto, governador, que o senhor remete muito ao que o senhor fez e que são coisas boas. Essa política agora, futura, monetária, Barbeiro, para o professor. A prática é o critério da verdade. Eu fui governador 3 vezes. Se eu viesse aqui agora contar para você que vou fazer coisas incríveis, não tivesse feito nada, você me esculhambava e eu não ia ter como responder, eu ia virar um ratinho aqui, sem argumento para discutir. Eu acho que nós temos que garantir, eu fiz um pacto com os professores da outra vez, faço de novo. Se me derem o melhor ensino do Brasil, eu garanto o melhor salário do país. Nós tivemos um salário maravilhoso e estávamos em primeiro lugar em qualidade. Eu coloquei internet em todas as escolas, televisores em todas as salas de aula. Eu produzi livros didáticos feitos pelos professores do nosso ensino básico das universidades. Sabe por quê, inclusive? Porque a qualidade nossa era melhor, não era um jogo comercial, e porque eu comprava de uma Abril da vida, o Estado comprava, um livro por R$60. Você sabe que o papel de impressão de livro é um papel subsidiado, ele não custa quase nada. Então eu fiz livros fantásticos, custavam R$1. E todos os alunos receberam um livro de graça. Num momento de dificuldade e de pobreza, como eu peguei o Paraná, eu não podia dizer para o cara, para o pai dele, comprar um livro de R$60, R$40, R$30. Nós produzimos o livro. Eu fiz o projeto Fera, que era o projeto de arte estadual todo ano, que fez a alegria de gerações inteiras, o Consciência. Nós fizemos uma revolução na educação. Eu resolvo o problema. Você me pergunta, então como é que você vai corrigir o salário dos professores atrasado por 8 anos? Tem 17 bilhões de isenção de imposto para empresas que a gente não sabe quais são, que são segredo segredo fiscal. Eu vou fazer uma revisão completa disso. Sabe quanto custaria resolver o problema, não dos professores, mas dos professores, da saúde, da polícia militar, do conjunto do funcionalismo? 4,5 bilhões. Nós estamos dando 17 de presente para grandes empresas. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor fala, né, a gente nota, indiscutível, a experiência que o senhor já fez. E por que hoje o senhor já fez essa reflexão? Por que eu estou em segundo lugar? Por que eu não estou mais próximo desse governador, mesmo o senhor sendo um conhecedor da pesquisa? Por quê? Porque eles tomaram conta da imprensa do país. Eu saí do governo há mais de 10 anos. Os mais velhos estão comigo. Agora,
os eleitores, uma parte dos eleitores do Paraná tinha 8 anos quando eu era governador. E eu não tenho tido a oportunidade de conversar como estou fazendo com você Nós aqui estamos agora. aqui agora com o menino aqui que está nos acompanhando. Ele tem quantos anos? 29 anos. Você já conhecia o governador Requião, não? Já tinha visto falar do governador, já conhecia o governador. Mas hoje os que estão com 18 anos tinham 8. Agora veja você, eu tenho certeza, porque a vejo virada da sua eleição passa também não falo porque em ele virada. conhece. Não tem virada, não. Não tem virada. Começou ontem a campanha. E você está me dando essa oportunidade fantástica no Sistema T de conversar com o Paraná. As pesquisas qualitativas me demonstram que o povo do Paraná não sabe nada do governo do Rato, apesar dele ter dominado a comunicação esses anos todos. Não sabe por quê. Não sabe porque não tem nada no Paraná. O que teve foi a venda da Copel Telecom, o pedágio abandonado sem regulamentação, que se transformou no maior roubo da história do Brasil, e um governo absolutamente ausente de tudo, que admira o Guedes e acha que vender empresa pública e destruir o Estado é o caminho de tudo. Não é assim. Eu começo a campanha agora. E eu estou tentando usar, Barbeiro, a minha experiência de um governador bem-sucedido que levou o Estado à frente, a minha experiência na política internacional, no Senado da República, para consertar os erros do governo do Paraná. Eu insisto mais uma vez, eu quero preencher o vazio do governo. Um governo tem que ter identidade com a população, tem que ter solidariedade com as pessoas e amor pelo povo. Não pode ser o governo dessa história do liberalismo econômico, concentração de poder na mão dos muito ricos e ferro no povo. Não! Como é que o senhor vai fazer para a sua relação com a Assembleia? Uma vez que a gente sente que, até certo ponto, este governo aqui que está se tornou bastante refém da Assembleia Legislativa. Eu já fui governador 3 vezes. Eu não fiz... O senhor nunca deixou de fazer nada de sua vontade no governo por dificuldade com a Assembleia? Não, porque o negócio é o seguinte, se você começa fraco, você não faz mais nada. Eu nunca dei orçamento secreto, nunca deixei a Assembleia me nomear secretário. Eu acabei com a história dos cargos comissionados que existem hoje, as centenas. Eu, por exemplo, vou estabelecer uma lei que um cargo comissionado tem que ter no decreto de nomeação a explicação de para que foi nomeado o cara e quais são as condições técnicas que ele tinha para desempenhar o cargo, dando inclusive ao Ministério Público a possibilidade de acabar com o clientelismo. Nomeia um cara para fazer o papel de cabo eleitoral com um salário público, tem que acabar isso. Eu quero a abertura total do Estado do Paraná. Uma lei onde os cargos de confiança terão que ter justificativa. Qualificação para qualificação profissional. Eu nomeio o Barbeiro, se eu nomear o Barbeiro para televisão educativa, eu vou explicar. Ele é um profissional da comunicação, ele entende disso, trabalhou tanto, está explicado. Agora, se eu pegar e nomear um sujeito que não sabe nada, que foi um ex-vereador do interior, para fazer o papel de cabo eleitoral... Tinha o Marco... Acho que era o diretor da TV Educativa, era o Marcos Batista. Marcos Batista, que foi o diretor da Rede Globo, anteriormente ao meu governo. O governador de secretarias, o senhor falou até rapidamente, nos seus outros governos, vai mudar alguma coisa no seu novo governo em relação ao número de secretarias, essa coisa? Eu vou recriar a Secretaria da Cultura e vou criar uma Secretaria Ouvidoria da Mulher. O senhor tinha uma do trabalho também, né? Hoje eu não vou mexer nisso muito, né? Mas eu vou fazer funcionar. Eu vou criar essa Secretaria da Mulher, que é uma ouvidoria interna, inclusive para policiar o governo nos direitos das mulheres internamente. Não adianta você criar uma Secretaria da Mulher que não seja uma ouvidoria, depois você fazer que as outras todas sejam preenchidas por machões que não respeitam as mulheres, vira uma bagunça. Então a secretaria tem que ser uma ouvidoria para fiscalizar o comportamento interno do governo também. Certo. O governador, a sua relação com o digital. Esses dias eu vi um desses blogs, assim, escrevendo aí que o governador, o Requião já está com uma idade bastante avançada, perdeu o pique nessa questão do digital. Na verdade, eu me lembro de uma vez lá aqui em Ponta Grossa, que teve um rapaz que foi fazer uma filmagem com o senhor, e o senhor disse assim, viu,
Quer fazer uma filmagem com o governador? Pega uma câmera melhor. Essa aí é uma DVC-7, não sei o quê. Era a câmera de filmar casamento no interior. Isso ficou na história lá. Não, Mas assim eu sou um sujeito progressista. No meu período, o Curitiba, por exemplo, foi a capital do software livre do Brasil. A Celepar avançou de uma forma extraordinária. Quem pôs a internet em todas as escolas do Paraná, de banda larga, fui eu. É um homem que gosta do digital. Eu tenho paixão pelo progresso. Isso acabou tudo, né? A nossa Celepar agora está praticamente privatizando tudo. Não existe ciência mais, não existe tecnologia. É só negócio, só negócio. Essa história de falar dos meus 81 anos, olha, nós estamos aqui numa rádio. Eu tenho 81 com um corpinho de 40. Eu faço ginástica de halteres 3 vezes por semana. Eu fiz uma avaliação médica. Nada, governador? Agora, no frio, não. Não, sim, mas eu já fui um nadador. O senhor cuida da saúde há bastante tempo. Eu sou cavalariano. Eu sou oficial da cavalaria brasileira. Aliás, e os cavalos? Não tenho montado mais. Não tenho montado. Porque fui para Brasília, eu não tenho cavalo. Eu ganhei muitos cavalos quando eu era governador. Eu passei todos para a polícia, patrimoniei. Mas você veja, nessa história toda, eu fiz uma avaliação em Bruxelas, na Bélgica, da minha saúde. Eu queria saber como estava. Entrei naquelas máquinas incríveis, aquela medicina eletrônica, e no fim, 3 dias, rapaz. No fim, eles me disseram, olha, eu era presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Presidente, o senhor fez muito bem de vir fazer sua avaliação aqui. Porque o senhor tem que saber quanto tempo o senhor tem de vida ativa e tal. Eu imaginei, vão dizer que eu estou à beira da morte. Eles me disseram o seguinte, olha, eu tinha 79 anos. O senhor tem que fixar o seu horizonte agora nos próximos 40 anos. Depois o senhor tem que se aposentar. Mas 120 daí, mas não. Vai matar. Hoje, a senhorzinha lá de Tibagi que tem 120. Com a medicina moderna, alimentação e algum cuidado, o horizonte de vida de qualquer pessoa é 110 mil. A não ser que seja um sujeito marginalizado na sociedade, sem comida, sem direito, eu sem confesso que nós aqui na nossa sede da emissora tem uma escada, né? Claro, tem um acesso para a pessoa que não tenha, né? Mas o governador Requião desceu bonito ali. Eu estava olhando, o senhor está bem, está fisicamente muito bem. Eu acho que tem se cuidado. Eu lembro que há 20 e poucos anos, na época de temporada, na praia, em Camboriú, sempre passo as temporadas, eu via que o senhor caminhava, assim, eu até me inspirava, dizia, pô, toda manhã o senhor estava caminhando, quer dizer, o senhor cuida da saúde há bastante tempo. Continuo fazendo isso. Não, eu cuido da saúde regularmente, né? Eu, por exemplo, agora, eu fiz um regime para perder 10 quilos. Eu estou com 99 quilos, eu estava com 112. Comendo pouco, andando, e faço ginástica numa academia, com peso. Bolsonaro foi um equívoco brasileiro. O povo foi induzido a votar no Bolsonaro pensando que ia haver uma mudança no Brasil. Se o senhor bater no Bolsonaro, o senhor não perde voto aqui no Paraná? Eu estou preocupado em perder voto ou ganhar voto. Eu estou preocupado em levantar a consciência do povo, que é a única coisa que vai fazer esse Brasil entrar na linha correta. O Bolsonaro é oficial desde ele era tenente. Eu saí do CPOR, o meu horizonte era de capitão. Só que eu sou da reserva não remunerada. Conversei com o Bolsonaro algumas vezes. Ele não tem formação nenhuma. Ele foi produzido pela Globo. E ele não sabe o que está fazendo. Olha, Barbeiro, o Bolsonaro é o animador do picadeiro do circo que se transformou o Brasil. Atrás dele está o Guedes, que não é economista, é o intermediário do capital financeiro, do capital vadio, representando os grandes grupos econômicos. Acabar com os direitos do povo, com o salário, vender o petróleo, vender a soberania, vender a água. E o Bolsonaro é o animador do picadeiro. E atrás do Guedes, esses grupos mandam no Brasil. Eu acho que por isso o Lula é a única esperança que a gente tem. Você me perguntaria, então você acha que o Lula é um credo? Se o Lula fosse um credo, eu não seria devoto. Eu sou amigo pessoal do Lula. Se você acessar a internet, você vai ver meus discursos no Senado. Eu critiquei o Meirelles, o Joaquim Levy, o Nelson Barbosa e apoiei todas as medidas do Lula que eram a favor da população. Eu acho que você pode não gostar do Lula. Eu não gosto do Lula por isso, não gosto. Se gostar do Brasil, o Lula é a oportunidade
da transição direta para a democracia e ele será tão bom presidente quanto forem fortes e esclarecidos os movimentos sociais e a opinião pública. O Lula saiu de Garanhuns com 7 ou 8 anos de idade, quando o pai abandonou a família. A mãe botou o Lula e os irmãos num caminhão boia fria. Uma semana de estrada na caçamba de um caminhão para chegar a São Paulo. Foi se formar para ser menino ainda, foi estudar para ser torneiro mecânico. Foi torneiro mecânico, passou. Sabe o que é o desemprego, sabe o que é viver com um salário que não sustenta a família, cresceu no movimento sindical. Pouca gente sabe, mas ele, em determinado momento, no movimento sindical, foi para a Alemanha. Com a social-democracia alemã, aprendeu como funcionavam os grandes sindicatos e tudo mais. Voltou, cresceu, foi presidente da República. Errou em algumas coisas. Eu errei também, você erra. Todo mundo erra e acerta. Os nossos erros nós temos que chamar de experiência para não serem repetidos. O Lula é a esperança do Brasil voltar a um movimento democrático. O Fernando Moraes, que é o seu biógrafo, me ligou outro dia e disse: Requião, o Lula me disse, o Fernando está escrevendo a biografia do Lula, que ele tinha confiança absoluta em 2 políticos do Brasil. Eram Mário Covas, que morreu, e em você. Ele disse que ele te escuta. A minha relação com ele é pessoal. E o senhor já reclamou para esse amigo que precisa melhorar o apoio para a estrutura da campanha aqui no Paraná, por Requião? Senão o palanque fica meio capengo, né? Eu acho que começou agora. Eu espero segunda-feira ter ao aporte algum recurso, porque eu entrei nisso aí sem dinheiro nenhum. Você sabe quem é o Roberto Requião? O Roberto Requião é um cara que foi governador 3 vezes, foi presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano de 45 países, mas o Roberto Requião mora numa casa que ele comprou do BNH há 44 anos. A mesma casa. Fazer uma pergunta. Casado com a mesma mulher há 52 anos. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor tem uma visão de pai? Qual é a sua visão de pai? Tem que deixar alguma coisa para o filho, um patrimônio para o filho? Com 81 anos, o senhor não quer... Voltou a ser candidato, o senhor já disse, por uma necessidade que o senhor vê que o Paraná está precisando. Mas eu quero deixar alguma coisa para o meu filho. A minha referência é o que o meu pai deixou para mim. Meu pai era médico. Meu pai achava que a medicina era uma missão. Segunda, terça e quarta-feira, meu pai não cobrava no consultório dele, atendia a periferia da cidade. Quinta e sexta, ele atendia o público pagante. O meu bisavô fundou o primeiro partido operário do Brasil, a favor dos nossos empresários. O senhor deixou esse... Me deixou a experiência dele. E é o que eu quero deixar para o meu filho. Nós temos que deixar instrução, qualidade de ensino, sem o que não você vai construir um Brasil de verdade. Eu faço política por paixão. Quem pensa em dinheiro, em poder, eu penso como o Papa Francisco. Vai conseguir o quê no fim da vida? Ser enterrado na avenida principal do cemitério? Vai ser comido pelos bichos como todos os outros. Você tem que deixar alguma coisa construtiva para o futuro. Eu tenho compromisso com os meus netos e com o povo do Paraná. Eu estou aposentado pelo INSS. Eu ganho R$ 3.372 por mês. É evidente que eu tive um escritório de advocacia nacional, eu fui empresário, eu fui industrial, eu abandonei tudo isso porque eu percebi que a vida tem que ter um sentido mais nobre do que ganhar dinheiro. Você tem que fazer alguma coisa para os outros. É a visão do Papa Francisco. Não existe nada mais nobre que a política, porque você abre mão de tudo, das fantasias, para ajudar os outros. Você é um funcionário do interesse público. Eu vejo isso assim. É por isso que eu estou nessa campanha agora. Eu não sou um rato. Eu sou um cidadão que está impressionado com a tragédia que o Paraná está sofrendo na mão dessa gente. Eu vou nos municípios, não aconteceu nada. É propaganda, propaganda. O Ratão é dono do SBT do Paraná, quer comprar o SBT Nacional. Sensacional, que ganha o Estado com isso. Eu quero uma transformação. Os 3 governos meus foram assim, foram fantásticos. Como é que seriam os próximos? Os próximos terão a referência da seriedade com que eu fiz, mas eu vou acrescentar, a minha experiência vai ser 10 vezes melhor. Mas para encerrar, quero agradecer o senhor ter vindo presencialmente aqui conosco, nos dar essa oportunidade de, através de uma política séria, democrática, transparente, a gente poder informar o paranaense
das intenções, de tudo, né? Como diz o senhor, estava com dificuldade de falar. Aqui, a ordem do diretor Márcio Martins é que todos falem, e a oportunidade é para todos. Então, muito obrigado. Eu teria, talvez, só para encerrar, para cumprir a agenda que eu tinha programado aqui em relação ao Senado. Como é que o senhor está vendo? Eles dizem que essa discussão do Senado no Paraná está bastante intensa. Qual é a sua opinião sobre essa eleição do Senado no Paraná? Nós lançamos uma candidatura feminina ao Senado, a Rosana Ferreira, que é do Partido Verde, e com duas suplentes, a Elza Campos e a Marley, ex-presidente da APP. Gente de primeiríssima qualificação. Muito bem, conversamos então com o Roberto Requião, muito obrigado, reitero, e assim nós encerramos essa entrevista para todo o estado. Obrigado a você que nos acompanhou aqui na Rede TD Rádios, em todo o estado do Paraná e também no portal De Ponta News. Um grande abraço a todos, sucesso, governador, nessa caminhada, que Deus lhe abençoe. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade com a entrevista com mais um candidato a governador do Paraná. Eleições 2022. Rádio T, da sua decisão, nós fazemos a informação.